Queridos amigos, muito boa noite. Estão todos bem? Uma alegria sempre tê-los conosco, aqueles que perseveram, já fazendo parte da grande família desta casa do Centro Espírita Leon Denis, e aqueles também que pela primeira vez chegam à nossa casa buscando as luzes do Espiritismo. Os poetas são criaturas muito interessantes, porque nas suas inspirações, nos seus momentos em que eles buscam a verdade ou a compreensão dos nossos corações, eles nos deixam grandes legados. E um deles, que até tinha momentos muito pessimistas, mas quando ele estava um pouquinho melhor, ele nos dizia coisas tão belas, a Fernando Pessoa. E num desses momentos, ele nos deixou algumas palavras desta forma: para ser grande, dizia o poeta, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. É uma expressão de intensidade, em que ele nos convida a que não sejamos mais ou menos, a que não vivamos de maneira morna. Para ser grande, diz ele, ser inteiro, ser todo em cada coisa, coloca importância em cada dia da tua vida. Talvez pudéssemos ouvir assim a voz do poeta, do gênio da língua portuguesa. E isso diz muito com o tema que nós queremos abordar nessa noite e compartilhar com os nossos irmãos queridos que aqui estão. Um tema que vem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Esse capítulo que é uma diretriz que nos recorda de quem somos, inclusive de por que estamos na vida encarnados nesta condição. Lá nesse capítulo Sede Perfeitos, vamos encontrar um item nas instruções dos Espíritos, item número 4, o homem no mundo. E quando nós nos vemos nessa condição, há uma primeira reflexão que se faz necessária. Primeiro vamos verificar quem aqui está encarnado. Vamos ver, porque a gente às vezes confunde, né? Somos encarnados? Temos um corpo de carne? Esse corpo, ele resume tudo o que somos? Quem é o Wilson, quem é o Paulo, quem é a Judite, o Gustavo, o Gabriel? Eu sou um conjunto de 20 dedos. Eu tenho 10 nas mãos, 10 nos pés. Não, eu tenho cabeça, tronco, membros. Para que nós possamos nos conhecer e nos definir, é preciso que o nosso ponto de vista esteja adequado. Então nós vamos colocar agora as boas lentes, aquelas que nos fazem perceber a realidade, para que nós possamos então viver com intensidade, como o poeta nos convida. E vamos fazer isso com Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo Pereira Franco, o mesmo espírito de Joana de Cusa, das primeiras mulheres que trabalharam com Jesus. Ela que nos diz na obra Autodescobrimento que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. A frase é curta, mas de grande profundidade. O que é que nós entendemos da existência física? Como é que nós podemos conceituar a nossa própria vida? Eu tenho uma trajetória, uma infância que se iniciou lá naquela cidade. Então, eu fui para a escola, eu brinquei, eu fui para a universidade ou não, me casei ou não. Mas essa existência física, ela só passa a ter sentido a partir do momento em que nós trazemos sobre ela uma visão espiritual. Porque senão, já pensamos que sentido faz isso? Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Faz sentido?
Se a vida fosse só isso. Não faz, né? Mas nós somos criaturas inteligentes, não somos? Então vamos pensar o seguinte: que razão haveria para que esse ciclo se repetisse de modo automático? Ou se a vida tem unicamente este ciclo físico, por que razão nós temos crianças que nascem saudáveis e outras não? Nós temos talentos que se manifestam de modo fantástico na infância, com crianças regendo orquestras, outras pintando, outras dominando muito melhor do que nós o sistema do iPhone e do Android, né? De onde vem todo esse conhecimento? Ou se há um sentido e uma justiça na vida, por que razão alguns são ricos e outros são pobres, paupérrimos? Alguns de nós estamos em um país cujo solo é estável e outros no Nepal, sucumbindo fisicamente aos terremotos. Todo esse conjunto físico da vida só ganha sentido quando nós nos percebemos como espíritos imortais. Esta é a base de toda a compreensão da vida. Então nós somos homens e mulheres no mundo, sim, mas nós não somos homens e mulheres do mundo. Em função de que nós somos criaturas espirituais e uma experiência física. E isso muda tudo. Vamos dar uma olhadinha no nosso dia de hoje? Qual foi a experiência mais marcante do dia de hoje? Vamos ver se nós conseguimos olhar para isso com os olhos do Espírito. Vamos ver. Alguém quer nos contar? Foi o trânsito? Não. Foi uma discussão no trabalho? Bom, mais ou menos, chegando perto aqui, né? Foi um problema em casa na hora de fazer o almoço? Foi uma dificuldade com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão? Foi um momento bonito que nós vimos o dia belíssimo que fez em Porto Alegre. Café fraterno na Fênix. Um café fraterno na Fênix. Pois bem, a Beth disse que o momento marcante do dia dela, o Emanuel deu um sorriso porque ele estava lá também, foi o momento em que os trabalhadores da nossa federação se reuniram hoje à tarde para tomarem café juntos. E nós podemos olhar para isso, sob o ponto de vista físico, ou nós podemos, para ser grandes, ser inteiros. E olhar para isso sob o ponto de vista espiritual. Fisicamente, nós tínhamos algumas pessoas que se reuniram ao redor de uma mesa, consumiram um bom volume de sanduíches e de bolo, não é? Tomaram café e chá e conversaram um pouco. Pois bem, e espiritualmente o que é que aconteceu? Nós tínhamos ali almas que reencarnaram com objetivos afins, mas não sendo fácil trazer ao mundo valores de espiritualidade, necessitam da convivência e necessitam beber dos corações umas das outras, para que, se fortalecendo e se unindo, consigam levar a toda a humanidade que precisa de espiritualidade e paz a mensagem do Espiritismo. Não era apenas o pão ou o bolo. E nós podemos olhar assim para todos os fatos da nossa vida. Se o que marcou foi a discussão áspera com um colega de trabalho, pois bem, o que é isto? É alguém que está concorrendo comigo, ou um encosto que alguém botou aqui do meu lado para trabalhar e para me incomodar. Será? Vamos colocar as lentes do espírito? Não. O colega difícil é alguém que, por planejamento divino, convive conosco, nos oportunizando refazer laços do passado, que muitas vezes adoeceram por nossa própria responsabilidade. E agora, sob o véu do esquecimento na reencarnação, nós temos uma nova chance de nos pacificarmos. Mas foi alguém que desencarnou? Pois bem, e a saudade nos chega, nos desafiando inclusive com um sentimento de perda. Podemos olhar para isso dessa forma, se a existência for apenas a do corpo. Mas quando o ponto de vista é o do espírito, eu observo unicamente um viajor que, nos antecedendo, retorna à pátria verdadeira e prossegue a sua jornada com todo o amor, com o conhecimento, com as imperfeições e com a história que tem. E quando nos reencontrarmos, nós continuaremos nos amando como nos amamos hoje. Tudo na vida é assim.
Agora, já que nós estamos partindo desta premissa, já que nós estamos nos reconhecendo como espíritos, como fazer para que essa trajetória física seja inteira? Para que ela seja intensa? Para que nós vivamos com significado, com valor? A partir dessas conclusões, vamos ver o que nos diz o Evangelho justamente nesta mensagem, O Homem no Mundo. Ele nos traz várias orientações para que a vida do espírito no mundo físico faça sentido e nos traga felicidade. Diz-nos o Evangelho: elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Como assim? Sim, nós estamos no mundo, mas há uma realidade espiritual que interage conosco de muitas outras almas que não estão nesse momento com o corpo físico. Imaginemos o seu Edmuro. O seu Edmuro já passou dos 50, mais ou menos, né, seu Edmuro? Por aí. Daqui a uns 90 anos, seu Edmuro. Seu Edmuro vai continuar sendo o seu Edmuro. O mesmo espírito. Mas é possível, a menos que ele seja um corpo muito resistente, né, seu Edmuro? Que lá por volta dos 140, 150, o senhor tenha desencarnado. Então, nós teremos o Senhor Edmuro como um espírito irmão nosso convivendo conosco sem o corpo físico, como temos muitos. A informação que nos chega é de que 2/3 da população terrena está desencarnada nesse momento. E esses espíritos interagem conosco. E nós buscamos a ajuda deles, assim como também sofremos muitas vezes pela nossa imprevidência e invigilância, influências enfermas desses mesmos espíritos. Mas o que nos diz o Evangelho para bem trilharmos no mundo é que nós precisamos ter disposições favoráveis para que eles possam lançar em nós as sementes que devem germinar nos corações. Ele está falando da nossa vontade. Todos os dias, quando nós iniciamos uma nova jornada, é preciso nos perguntarmos qual é a minha vontade, o que eu quero fazer nesse dia de hoje. Eu quero dar vazão a toda a minha preguiça. Pode ser. Mas eu preciso, de novo, colocar as lentes do Espírito. Se o meu dia vai ser deixar o corpo atirado no sofá, dá vontade com esse frio. Edredom, cobertor. Não é? Ainda mais de manhã cedo. Pois é, mas faça frio, ou faça sol, chuva, calor, enfim, é mais um dia em que o espírito imortal tem chance de trilhar alguns momentos na Terra para o seu progresso intelectual, para o seu progresso moral. Então, quando nós olhamos para a perspectiva, aquela que às vezes até nos achata na cama, meu Deus, mais um dia de trabalho, mais um dia de escola, mais um dia de convivência. Nós temos que ter essa perspectiva de oportunidade e querer que as coisas corram bem. Ter um olhar otimista e esperançoso da vida, a fim de que essa disposição favorável nos permita a intuição dos bons espíritos para solucionar os problemas que são difíceis. Nos permita ter resiliência. Essa palavra, esta virtude, é tão do nosso momento. É a capacidade de compreender e de agir positivamente diante de circunstâncias adversas. Quem não precisa disso? Alguém passou por circunstâncias adversas hoje? Passou ou não passou? Se não passou, vocês me digam como é que é isso, né? É claro que nós passamos. Mas essa condição de resiliência é o oposto de, por exemplo, nós termos disposições de pessimismo, de raiva, de irritação, de caos. A minha vida é uma tragédia, dá tudo errado comigo, as pessoas não me entendem, o chefe difícil, lá vem ele de novo. Essa não é uma disposição favorável.
Então o que eu vou encontrar é influência espiritual também, mas que vai se somar a isso, e aí, meus amigos, haja confusão. Porque nós nos tornamos eixos de problemas, em vez de nos tornarmos agentes de soluções. Então o primeiro passo orientado pelo Evangelho é uma disposição para viver bem, para dar certo, para superar, para refazer, para crescer e para construir. E então nós seremos potencializados em todo o bem que nós buscamos. Mas nem só isso. O mesmo texto do Evangelho nos adverte do seguinte: buscando viver como espíritos, será que nós devemos nos retirar da vida física? Será que nós devemos viver uma vida contemplativa ou isolada? Sim ou não? Não? Por quê? Porque nós precisamos da convivência para crescer. É o Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da doutrina espírita. E na sua parte terceira, mais especificamente quando fala das leis morais, a lei de sociedade, ele nos diz: nenhum homem tem faculdades completas. Por isso que o Paulo casou com a Júlia. E eles os dois se auxiliam mutuamente a crescer, a superar as adversidades, a se tornarem criaturas melhores. É assim. Então o homem no mundo vai nos dizer: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Ter espiritualidade no nosso dia a dia não significa negar a reencarnação e a existência física. Pelo contrário, se nós estamos fazendo um exercício racional, precisamos nos perguntar: por que razão eu estou encarnado, eu estou em um corpo físico? Porque a reencarnação é um mecanismo de evolução. Porque cada vez que eu mergulho em um corpo físico, eu tenho uma aceleração do meu progresso se fizer bom uso dessas oportunidades. De escolher diariamente, sem o peso das recordações dos milênios que vivi e nos quais muito me equivoquei. As reencarnações são oportunidades preciosíssimas de crescimento. Mas nós temos que viver com os pés no mundo, compreendendo que somos seres espirituais. Aqui ele nos adverte quanto ao oposto. Muitas vezes nós descobrimos que somos espíritos e nós largamos a vida material de mão. Eu só quero contemplar. Eu só quero pensar. Eu vou me isolar em algum lugar. Não. É no fogo da vida que nós crescemos e aprendemos. Então, não estamos falando de um extremo nem de outro. Equilíbrio. Viver a vida física de modo equilibrado significa ter tudo quanto é espiritual e definitivo por meta e tudo quanto é material e físico por meio. Eu não atinjo a meta sem o meio, e eu também não coloco o meio acima da meta. Essa é a circunstância que nós precisamos ter com muita clareza. E lá na obra A Gênese, no capítulo 18, item 5, a Gênese também é uma das obras básicas da doutrina espírita, nós vamos encontrar um desafio do homem no mundo. Quando nos diz a obra codificada por Kardec: já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles: o orgulho e o quê? E o egoísmo. O egoísmo e o orgulho. Nós dizíamos que estamos na Terra para o progresso intelectual e... qual é o outro? Ideia? Moral. Pois bem, a inteligência é muito simples. Nós somos desafiados muito ao seu desenvolvimento no dia a dia. Eu tenho que desenvolver a inteligência para passar nas provas da escola, para passar no vestibular ou para realizar o meu trabalho
de carpinteiro, de pedreiro, de engenheiro, de advogado, enfim. E muitas vezes essa busca pelo desenvolvimento intelectual preenche toda a nossa vida, embora deixe um vazio. Porque muitas vezes nós temos um acúmulo de títulos, de conquistas, nós falamos tantas línguas e não conseguimos nos comunicar. Nós temos tantos títulos acumulados, mas não temos patrimônio no coração. Por quê? Porque o objetivo é desenvolvermos-nos no mundo intelectualmente, mas também crescermos do ponto de vista emocional. Esse é o desafio do momento. Nós já vimos as maravilhas que a inteligência foi capaz de produzir. É verdade ou não é? Olhemos para a engenharia. Meu Deus! São pontes fantásticas. São barcos imensos. São aviões que cruzam o mundo. São foguetes que rasgam o espaço. Quanto nós temos avançado em todas as ciências humanas. É bom nós enxergarmos a inteligência nos conduzindo. Mas e de outro lado, o quanto dessa inteligência desorientada ou desvinculada da moralidade já nos trouxe sofrimento e dor? Porque nós construímos as bombas, nós construímos os campos de concentração, nós construímos câmaras de gás, nós desenvolvemos armas químicas, nós usamos a inteligência para persuadirmos-nos de que não somos irmãos simplesmente em função de que a nossa pele muda de cor, ou de que temos religiões diferentes. Isso ainda ocorre no mundo, em função de que nós não crescemos emocionalmente, embora o progresso intelectual. Então é bom, nesse autoexame gostoso que nós estamos fazendo aqui nesse instante, olharmos para nós e pensarmos: que uso eu tenho feito da minha inteligência? Será que eu tenho crescido emocionalmente tanto quanto intelectualmente? Os recursos intelectuais que eu tenho, o conhecimento do qual eu sou detentor, eles têm sido empregados com fraternidade, com paciência, com carinho? Eu uso gentileza para ensinar, perdão. Tudo isso, meus amigos, é o desafio de sermos homens no mundo, de conseguirmos alinhar moral e inteligência. Como é que está o nosso exame? Tem uma asa mais alta que a outra? Já dá para voar? Não dá? Se nós pudéssemos escolher alguns desafios desta vida de espíritos encarnados, talvez, enchendo apenas uma mão, nós pudéssemos escolher estes aqui. Concordam comigo? Trabalho, dinheiro, sexualidade, tempo, família. São bons assuntos para nós observarmos com os olhos do Espírito. Dinheiro. Vamos lá? Já começou a se coçar e se inquietar, né? Tem uns rindo, os outros já chorando, lembrando do cheque especial, do cartão de crédito. O que é o dinheiro para o Espírito? É fim ou é meio? É meio. Para quem tu estás trabalhando? Ah, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Como assim? Ele é fim ou é meio? Por que tu não ficas com a tua família? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Ele é fim ou é meio? Por que razão tu não realizas trabalho voluntário, com tanta gente sofrendo no mundo? Porque eu preciso ganhar dinheiro. É fim ou é meio? É claro que o nosso sustento é relevante, mas de nada adianta eu chegar ao final de uma encarnação de 40, 50 ou 70 anos e quando me perguntaram: o que fizeste da tua reencarnação? Eu vou responder: me sustentei. Não é? Será mesmo que dá para nos olhar no espelho e respondermos com tranquilidade:
Eu estive aqui mantendo a minha vida material por si mesmo. É claro que é uma vitória nos sustentarmos, não sermos peso, produzirmos e aurirmos os justos frutos do nosso trabalho. Isto é uma bênção, é uma beleza. Mas nós temos que reconhecer que o dinheiro é recurso divino, posto à nossa disposição, sempre em caráter de empréstimo, para que nós promovamos o bem na terra. Se nós temos dinheiro sobrando, o Evangelho nos diz que nós somos os ministros da caridade na terra. Eu tenho que buscar os espaços onde ele é mais necessário do que no meu bolso ou na minha conta. Ah, mas se nós temos dinheiro faltando, a gente sempre acha que falta, não é? Porque muitas vezes nada é suficiente. Se o dinheiro está faltando, lembremos-nos, nós somos espíritos imortais. Se hoje falta, porque ontem sobrou e eu não usei bem, e agora tem que aprender na escassez a dar valor ao recurso divino. Então tudo ensina quando a visão é do Espírito. O pouco dinheiro é estímulo ao trabalho, à humildade, à perseverança, a compartilhar também tudo quanto temos. O Evangelho nos traz o valor do óbolo da viúva, daquela mulher que depositou lá no local das moedas, lá chamado gasofilácio, onde a gente colocava os recursos para serem doados. Um único vintém. Era tudo quanto ela tinha. Então é muito bom olharmos para a nossa situação financeira hoje, porque ela é unicamente oportunidade e efeito da causa pretérita. Se está faltando, é porque sobrou. E eu tenho que aprender com a falta hoje, para que eu possa também dividir o que tenho. Se está sobrando, meus amigos, fé em Deus e pé na tábua, porque o bom uso disto é fundamental. Não deixe para amanhã, porque hoje alguém morre de frio. Não deixe para depois o auxílio, porque hoje alguém morre de fome. Recurso divino, esse é o dinheiro para o Espírito, o empréstimo de Deus. E o trabalho? O que é que nos diz a doutrina espírita acerca do trabalho? Questão 675 de O Livro dos Espíritos. Trabalho é toda atividade, vamos ver, nós temos estudantes aqui da nossa casa. É toda atividade que dá dinheiro, é isso que diz lá. Não é mesmo? Ah, só para ver se o pessoal estava atento. Trabalho é toda atividade útil. Em que nós temos trabalhado, hein, gente? Porque não significa, se o meu trabalho não é remunerado, que eu não esteja trabalhando. E de outro lado, pode ser que eu tenha um trabalho remunerado que não seja útil. Não é? Então vamos pensar. Em que eu gasto o meu tempo? Vamos conectando lá com esse item que está aqui. É fazendo comida? Que bom. Isso é útil? Claro que é. Porque isso vai alimentar a mim e as pessoas que comigo convivem, para que, mantendo o corpo físico saudável, ele sirva de instrumento ao progresso do espírito. Então eu estou lá fazendo nhoque integral, né, moça? E todas essas coisas. Pois bem, mas muitas vezes nós observamos que a nossa relação com o trabalho, ela não é uma relação à luz do espírito. É como se unicamente ele fosse o meio de manter e de sustentar as necessidades do corpo físico, a necessidade de habitação, de vestuário, de lazer, enfim. Mas ele também não é um fim em si mesmo, porque quando ele é definido como toda atividade útil, eu tenho que me perguntar, útil para quem? Se eu estou buscando superar o egoísmo e o orgulho, o meu trabalho não deve ser útil unicamente para mim, nem mesmo para mim e para a minha família. Ele deve ser útil para a humanidade. Para ser grande sem ter, olha o Fernando Pessoa, ser todo em cada coisa e põe o quanto és no mínimo que fazes. Porque quando o servidor do município, lá que nos atende no balcão do IPTU, ele não põe o quanto é no mínimo que ele faz, ele deixa as pessoas esperando muito mais tempo. E elas com isso atrasam o restante da sua vida, se tornam um pouco mais irritadas, não é?
Porque eu estou trabalhando sem a preocupação de ser útil. Quando o médico perde a condição de ser útil e tem o dinheiro à sua busca, muitas vezes ele coloca isso antes do juramento que fez e do objetivo de promover a saúde integral da criatura humana. E o advogado, na minha profissão, na profissão do Wilson, de outros tantos, quando nós perdemos a condição de ser úteis, nós nos tornamos agentes de conflito em vez de levarmos pacificação à sociedade. Nós até criamos conflitos só para ganhar dinheiro. Então, em tudo quanto nós fazemos, nós precisamos ter um juízo de utilidade. Se assim não fosse, não haveria suicídio no Japão, onde há muito pouco desemprego, onde as pessoas trabalham 12 a 14 horas por dia, porque muitas vezes nós estamos ocupados, mas não estamos trabalhando, porque não estamos atribuindo significado e utilidade ao que fazemos. Tudo quanto nós fazemos, do ponto de vista profissional, familiar ou voluntário, precisa ter utilidade e fazer sentido. Se for automático, se não fizer sentido, reflitamos e modifiquemos essa realidade. A sexualidade é um desafio tão grande para o espírito encarnado, para o homem no mundo, porque nós muitas vezes reduzimos a sexualidade a sexo, genitalidade, relação sexual, prazer, orgasmo. Mas sexualidade é muito mais do que isso. É a maneira como nós nos relacionamos com a energia sexual, genésica, criativa. Essa mesma energia que vale a pena ser estudada por nós. Porque ela é o móvel da nossa existência. É o combustível da locomotiva. A energia sexual, ela está em todos os reinos da natureza. Ela está lá, unindo as moléculas do mineral. Ela está lá se manifestando na sensibilidade do vegetal. Ela está já no instinto do animal. E ela precisa estar a serviço do sentimento e do progresso do hominal, do reino em que nós estamos. Então nós precisamos refletir como tem sido a minha vivência desta energia poderosa, que é empregada no sexo, mas não apenas nele. É empregada em tudo quanto nós criamos, construímos, superamos. Parece complicado, não parece? E é mesmo. É, preciso estudar. Porque se nós simplesmente deixarmos que este rio caudaloso, que é a energia sexual, corra sem o submetermos aos imperativos do espírito, ele será o rio que, quando temos uma enchente, ele transborda e destrói as suas margens. Mas se a ciência espírita, a boa vontade, o esforço, o entendimento comparece e nós canalizamos tudo isso, ele se transforma na usina que felicita e que faz progredir. É bom pensar. Prazer, por si só, do ponto de vista físico, não é um objetivo nosso. Ele é lícito, mas nem sempre nos convém. Tudo que é prazer do corpo só realmente vai ser verdadeiro e profundo quando trouxer progresso e bem-estar para o espírito. Desafios nossos. Temos ainda o tempo e a família. O tempo se relaciona com tudo isso. Eu não tenho tempo. Em 1997, a Datafolha fez uma pesquisa e perguntava às pessoas nas capitais brasileiras: você considera importante o trabalho caritativo em favor do próximo? E a resposta: sim, 90%. Você se voluntaria em favor do próximo? Não, 80%. Por quê? Falta de tempo. Aí nós imaginamos que Deus não tem relógio, né? Não é assim? Porque Ele teria nos dado uma vida que se destina à prática da caridade, do amor e do bem, mas não dá tempo de fazer isso. Ora, bolas, Deus, como pode ser uma circunstância dessas?
Ele que é a causa primeira de todas as coisas, que é perfeito e não se equivoca. Nós não podemos projetar para Deus os equívocos que são nossos. Então a nossa vida tem tempo, sim, para a prática do bem, desde que nós estabeleçamos isto como prioridade. Então o uso do nosso tempo só pode estar submetido a uma ordem de prioridades. Senão nós vamos gastar o tempo todo fazendo coisas que são do mundo e que não nos trazem progresso. E isso serve inclusive para a família. Hoje, com as realidades que nós vivemos, o tempo é escasso no lar, não é? Então nós temos que investir não só na quantidade, mas principalmente na qualidade da convivência. E eu preciso espiritualizar o meu lar. O que é a família para o espírito encarnado não é unicamente a reunião de pessoas sob o mesmo teto. Não. É uma composição de convivência espiritual planejada perfeitamente para o nosso progresso nesse momento. Aí às vezes a gente olha e diz assim: fulano, tu tem a família que merece, não é? Ou a gente está discutindo, como nos chegou esses dias pelas mídias sociais, né? Um menino perguntava para a mãe: mamãe, de onde nós descendemos? O papai diz que nós viemos dos macacos. E ela diz: não, meu filho, isso é a família do teu pai. Nós vivemos esses conflitos sem compreendermos a preciosidade e a profundidade da convivência familiar. Porque ela é sempre desafiadora. Quem não tem problema na família, levanta a mão. Pois é. Por quê? Porque são vínculos de reajuste. Nós convivemos ali com almas que nos são caras e com as quais nos afinizamos espontaneamente. E também com aquelas com quem nutrimos graves dificuldades. Porque essa composição é um cadinho do amor. É a célula de onde nós vamos partir para o mundo e levarmos progresso e o bem. Por isso que às vezes é difícil. Por isso que às vezes a família é o casulo que a lagarta precisa romper com o esforço para ser a borboleta e voar. O esforço de aceitação, o esforço de perdão, de união, de superação dos traumas, das violências, dos abandonos. Porque essa família já existia espiritualmente no tempo e vai continuar a existir. E eu tenho a oportunidade de fazer com que este vínculo que é material, carnal, sanguíneo, legal, seja de fato um vínculo de afeto espiritual. É para isso que nós encarnamos. E passados esses desafios todos, e com eles o tempo da nossa palestra, da nossa reflexão, nós queremos lembrar-nos, recordar de que o homem no mundo só terá sucesso, êxito, se ele conseguir fazer da sua vida uma rotina de caridade. E isso é possível em todos os momentos. Nós trouxemos um vídeo rápido, que é um comercial tailandês. Talvez alguns já tenham assistido, para encerrar a nossa reflexão e para nós percebermos que mesmo na corrida do dia a dia, que mesmo numa situação difícil, esse vídeo vai nos mostrar um assalto, um furto. Nós podemos viver como espíritos imortais. Vamos lá?แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลา
จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Para ser grande sem inteiro, nada teu exagero ou exclui. Sê todo em cada coisa e põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, o espírito imortal deposita todos os dias os seus esforços nas aplicações do bem. Essas são as que mais rendem. E o bom é que nós podemos sempre resgatá-las nos dois mundos. Muito obrigado, meus amigos.